Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou o sábado, dia 28 de outubro. Hoje é dia de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis. Tem muita fé em São Judas, sempre me ajudou, então fica aqui o meu testemunho. Tá difícil, tá quase que impossível, tá bem complicado. Pega aí com São Judas Tadeu, né? Dá um like para ele e ele vai te ajudar sim, de coração. E acho que vale também pedir, além de Nossa Senhora das Vitórias, São Judas Tadeu para ajudar o Vasco da Gama. E o goleiro do Goiás se chama Tadeu, né? Certamente é uma homenagem dos pais dele ao grande santo, né? Que tem a sua igreja muito bonita nas Laranjeiras. E sempre que é possível eu passo lá para rezar um pouquinho pertinho de São Judas Tadeu. Mas a gente vai falar de Vasco da Gama, vai falar de Goiás, eu vou até Goiânia com meu amigo Humberto Castro, trazer informações quentinhas da equipe goiana. Vamos falar também dos relacionados, como vai ser essa viagem, e o Vasco conquistou um título hoje no Sub-20. Vamos trazer esses assuntos todos aí. Mas antes, aquele pedido de sempre para você se inscrever no nosso canal, dar o joinha. Nosso canal se chama Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você ainda não é inscrito. Bate ali, dá o joinha e também habilite a palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Te agradeço pelo seu carinho, pelo seu apoio e já já tem notícias para você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então, vamos lá falar de Vasco e Goiás, porque esse jogo é amanhã, às 4 da tarde, na Super Rádio Tupi. O garotinho José Carlos Araújo vai transmitir, o Apolinho Washington Rodrigues vai comentar e a gente vai estar aí nas reportagens. E saiu hoje a lista de 27 jogadores relacionados para esta partida, porque o Vasco foi para Goiânia e de Goiânia ele vai para Cuiabá para o jogo de quinta-feira, às 5 da tarde. Esse jogo é à tarde, no feriado, é contra o Cuiabá. Cuiabá que joga amanhã aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo, líder Botafogo, no estádio Newton Santos, jogo das 8 da noite. O jogo amanhã do Vasco, 4 da tarde, e o técnico Ramon Dias, que prometeu fazer mudanças na equipe, já não conta com o Paulinho e também o Eric Marcos. Esses dois vão cumprir a suspensão automática, viajaram com a delegação, como também o Serginho, que não foi relacionado no jogo com o Internacional. E outra boa surpresa é o Gabriel Dias, está de volta, foi relacionado para a equipe e vai estar à disposição para esses dois jogos. Então vamos lá. Foram relacionados os goleiros Léo Jardim, Ivan e Raus. Um será cortado da lista de amanhã. Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Gabriel Dias, o Lucas Piton e o Jefferson. Jefferson voltando a Goiânia, ele que, né, se destacou no futebol goiano, ainda não teve uma oportunidade mais efetiva no time vascaíno. Os zagueiros são Maicon, Medel, Léo, Robson e Zé Vitor, 5 zagueiros. Jogadores de meio campo, Zé Gabriel, Prachedes, o Paulinho está na lista, mas como disse, não pode jogar amanhã. O Barros, o Alex Teixeira, Dimitri Payet, o Serginho, o Matheus Carvalho e o Jair. Os atacantes Gabriel Peck, o Pablo Verrete, o Sebastião, o Eric Marcos, também cumpre automática amanhã, e o Luca Orediano. O Vasco fica em Goiânia até quarta-feira e na quarta segue para Cuiabá para o jogo com a equipe do Cuiabá. O Ramon Dias prometeu fazer mudanças na equipe vascaína, né? Então não será surpresa se o Maicon começar jogando junto com o Medel, passando o Medel para a esquerda e o Léo ficando como opção no banco de reservas. Existe esta possibilidade. E no meio-campo sem o Paulinho, ele vai colocar mais um volante que sai mais para o jogo, como o Jair, ou ele opta por um armador como o Alex Teixeira. E vai continuar o Payet titular, ele aparece com outro jogador por ali, então a gente vai ter que esperar a escalação de amanhã
do técnico Ramon Dias. Um provável Vasco, já que eles não permitem mais que a gente acompanhe os treinamentos, infelizmente, né? Antigamente você acompanhava os treinamentos, hoje não, mas tudo indica que, salvo qualquer problema, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Medel e o Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, aí pode ser Jair ou o Alex Teixeira e o Dimitri Payet, e na frente o Gabriel Peck e o Pablo Verrete. Acho que passa por aí a escalação do Vasco, mas se tiver outras mudanças, não ficarei surpreso, porque realmente contra o Internacional o Vasco não rendeu bem. Todo mundo viu, fez uma grande partida no domingo contra o Flamengo, chegou na quinta-feira, né? Jogou bem até tomar o gol. Quando tomou o gol, aí desandou, fez um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo voltou melhor, tomou o segundo gol aos 14 e aí sim melhorou mais. E o Alex Teixeira fez o gol aos 39, mas vieram as expulsões do Paulinho e na sequência do Eric Marcos. Isso comprometeu o futebol vascaíno, que amargou mais uma derrota no Brasileirão. Tem que vencer demais esse jogo aí. O Vasco está estacionado nos 30 pontos, o Goiás tem 31 e o Vasco precisa fazer uma vitória. Vou até Goiânia, deixa eu conversar com o Humberto Castro, ele vai trazer uma participação para a gente, direto de Goiânia, falando sobre esse time do Goiás, o que está sendo preparado, qual a expectativa, e aí? Um abraço para você e obrigado pelo carinho, meu querido Humberto Castro. Fale aqui no canal Wellington Campos FC. Alô, amigos do canal Wellington Campos FC. Estou chegando direto aqui da redação para destacar o que pode ser esse jogo do Goiás contra o Vasco da Gama aqui em Goiânia, neste domingo, no estádio Ailê Pinheiro. A gente que acompanha o dia a dia do Goiás, time aqui do Centro-Oeste brasileiro, que está num sufoco danado, né, porque luta contra o rebaixamento. E atenção, hein, o Goiás coloca, nestas 9 rodadas que faltam, como fundamental ganhar os 3 próximos jogos para ter paz, para ter uma visão de que vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem o Vasco, na quinta-feira, feriado de finados, tem o Red Bull Bragantino aqui em Goiânia, 2 jogos em casa, portanto, e depois o virtual rebaixado Coritiba lá no estádio Couto Pereira. Pelas contas da comissão técnica, do pessoal aqui do Goiás, esses 3 jogos, é difícil, né? Um time ganhar 3 partidas seguidas. Mas se o Goiás fizer dever de casa contra Vasco e Bragantino, Red Bull Bragantino, e depois o Coritiba lá no Couto Pereira, soma 9 pontos com 31, 40. Restariam 6 rodadas. Ficaria numa boa para não ser rebaixado. Por isso, esse jogo contra o Vasco, na sequência de jogos que tem, será fundamental. Goiás tem a volta do zagueiro Lucas Halter. Concedeu entrevista aqui pra gente na última sexta-feira. O Halter ia para a seleção brasileira no Pan-Americano, Sub-23. Teve uma lesão, ficou 3 jogos fora, por isso até foi cortado da seleção e agora está de volta garantindo que está 100%. O técnico português Armando Evangelista deve fazer só essa mexida. A volta do Lucas Halter no lugar do Sidmar. Tem o Guilherme ali, o camisa 10, é o artilheiro do time com 6 gols no Brasileirão. Ele está com desconforto muscular. No jogo contra o Fluminense foi substituído no intervalo. Então ele ainda é dúvida. Mas a tendência é que o Goiás tem apenas a alteração do retorno do Halter. Aí seria Tadeu, Maguinho, Halter, Bruno Melo e o Hugo. Pequena dúvida, né, também, né? O Hugo foi mal contra o Fluminense. De repente volta o titular Sander. Estava lesionado, tá voltando aí aos poucos. Aí tem o William Oliveira, Morelli, Guilherme, dúvida também no Guilherme, o ataque é Alano, Matheus Babi e Palácios. Bom, o provável Goiás para enfrentar o Vasco. Questão de ingressos. Olha, o Goiás já poderia há muito tempo voltar para o Serra Dourada nesses grandes jogos, mas a diretoria não quer jogar em seu estádio. Transforma o Ailê Pinheiro, a Serrinha, como um caldeirão. Não é suficiente para ganhar jogos, né? O Bahia recentemente veio aqui
e 6-4, foi aquele jogo maluco de 10 gols. Palmeiras vem aqui e ganhou de 5-0, então não é que a Serrinha é um caldeirão, mas a diretoria entende que é aqui que há uma pressão sobre os adversários. Então, o Goiás disponibilizou ingresso, a carga de 12 mil, 10% para o visitante, 1.200 ingressos. E olha, quando o Goiás abriu venda online para o visitante, é claro, né, a galera do Vasco, uma das maiores do Brasil, saudade de ver o time aqui em Goiânia, em 5 minutos esgotaram todos os ingressos dessa carga de 1.200, que é muito pouco, por sinal, é só um cantinho para a torcida visitante, como é em vários estádios. Mas é isso aí, é casa cheia e o Goiás lutando aí para essa vitória, para continuar na briga para não ser rebaixado. É isso aí, Humberto Castro, direto aqui de Goiânia para o canal Wellington Campos FC. Um abraço e um grande abraço para o meu ídolo, Wellington Campos. Obrigado, então, meu querido Humberto Castro. Estamos sempre trocando figurinhas, né? Trocando informações. Eu aqui no Rio, ele lá em Goiânia. Boa sorte aí ao meu querido amigo Humberto Castro e os amigos jornalistas, torcedores, amantes do rádio e do futebol lá de Goiânia. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Paulo Francisco, trabalhamos juntos várias vezes, ele que é um grande vascaíno e está sempre ligado com a gente na Super Rádio Tupi. Gente, então é isso aí de Vasco e de Goiás para amanhã às 4 da tarde. A Polícia Militar autorizou que Vasco e Botafogo joguem em São Januário, mas não no domingo, porque a polícia vai ficar no final de semana que vem toda entregue ao jogo entre Fluminense e Boca Juniors, né? Porque os argentinos prometem lotar a cidade maravilhosa e a polícia quer tomar todas as medidas. E para jogar em São Januário, ela não autoriza no domingo, mas autoriza que seja na segunda-feira. A TV Globo gostaria de ter este jogo Vasco e Bota para todo o Brasil no domingo às 4 da tarde. Então ainda vão ter outras conversas, ver se consegue alguma coisa para ter esse jogo no domingo, mas ficou combinado com a Polícia Militar de fazer o jogo na segunda-feira, a tendência às 8 da noite. Isso aí a CBF vai definir agora no início da semana. No Sub-20, o Vasco foi campeão em São Januário, nos pênaltis após empatar com o Fluminense 1-1, nos pênaltis 9-8 Vasco. Fluminense fez 1-0 no início do jogo com João Lourenço e o Vasco só empatou aos 49 do segundo tempo numa cabeçada do Alexandre. E então o Vasco campeão da Recopa Carioca, a meninada Sub-20 também dando mais um título a São Januário. É o trabalho bacana que é feito pelo Carlos Brasil em todas as categorias de base do Vasco da Gama. Quero a sua opinião. Qual a sua sensação? O que você está esperando para amanhã, para Vasco e Goiás? Essa semana, depois quinta-feira, Vasco e Cuiabá, lá em Cuiabá. E na semana que vem, ou domingo ou segunda-feira, a tendência que seja na segunda, Vasco e Botafogo. Aí é o Vasco pegando o líder do campeonato brasileiro. Quero a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, por favor, se inscreva. Os endereços estão passando aqui embaixo. Peço essa força. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, este vermelhinho aqui embaixo, se tiver vermelhinho é porque você não se inscreveu, me ajuda. Você não sabe como é importante você se inscrever e dar o joinha, né? Chegou no vídeo, já vai dando joinha para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que tem conteúdo bacana e possa recomendar a outras pessoas também. E habilite a palavra todas lá no sininho para receber todas as nossas notificações. Um grande final de semana, um grande domingo a todos, um bom jogo, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.